As lendas dos gigantes estão presentes em praticamente todas as culturas humanas, desde os reinos dos gigantes dos nórdicos até as fábulas de João, o pé de feijão. Essas figuras atiçam a curiosidade humana por terem uma perspectiva do mundo diferente da nossa, apesar de bem semelhantes. Desse modo, hoje nós iremos trazer alguns casos de gigantes que foram descobertos por acaso. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e prepare-se para mais um Enigmas do Mundo. Os gigantes chineses. Há realmente muito pouco tempo atrás, na China, foi encontrado um sítio arqueológico repleto de fósseis humanos, que foram enterrados em um cemitério há mais de 5.000 anos atrás. O sítio se localiza próximo a uma vila na província de Shandong, onde as ruínas de 104 casas, 20 altares sacrificiais e mais de 205 túmulos foram encontrados, deixando os especialistas bem impressionados. No entanto, em meio a tudo isso, um achado que realmente deixou todo mundo fora de si foi o corpo de um suposto gigante, que foi encontrado junto com a lápide. Esse pelo menos foi o título que as grandes manchetes do mundo deram para as ossadas para chamar a atenção, uma vez que a ossada encontrada era de um homem que media 1,90 m de altura, algo que não é considerado gigante para os nossos padrões atuais, nem de muito longe. Porém, devemos considerar que naquela época as pessoas não eram muito altas, e 1,90 m de altura era um tamanho que poderia ser considerado um gigante entre diversas populações de seres humanos no mundo naquela época. Para você ter uma ideia, a ossada mais alta encontrada depois dele foi de apenas 1,63 m de altura, praticamente 30 centímetros menor do que o suposto gigante. Imagine o quanto mais alto ele seria para as pessoas ainda mais baixas da época. Um detalhe curioso é que as tribos que viviam naquela região há 5.000 anos atrás possuíam alguns cultos religiosos que pregavam a altura como um dos principais valores que uma pessoa poderia atribuir dos deuses, mostrando que o tal gigante provavelmente era adorado pelos habitantes locais. O velho Crohan. O velho Crohan é um fóssil humano que foi encontrado na Irlanda por um grupo de pescadores que estavam caçando em um pântano perto da vila em que moravam. O corpo havia sido bem preservado, sendo privado de muitas intempéries do tempo que resultaria na sua decomposição completa. O homem de Crohan foi enviado para o Museu Nacional da Irlanda em Dublin, depois que ele foi analisado pelos pesquisadores. Ele fica ao lado do homem Clonycavan, que é um caso de fossilização semelhante o suficiente como o dele, ao ponto de serem deixados lado a lado na exposição. Dentre as pesquisas feitas em seu corpo, foi descoberto a partir de análises dos seus fios de cabelos e unhas de que ele era uma pessoa que se alimentava de carne regularmente, um luxo extremamente excepcional para a época que ele vivia há mais de 5.000 anos atrás. A sua última comida foi uma mistura de trigo com leite amanteigado, o que provavelmente fazia parte de alguma tradição ritualística da região. O que mais impressionou os pesquisadores em relação a esse caso foram os dados coletados a partir das medições de seus membros. Para isso foram utilizados seus braços que ainda estavam relativamente intactos, e após isso, por proporção, eles calcularam o tamanho provável do homem, que era de impressionantes 1,98 m, um tamanho considerado como gigante para as pessoas que viviam naquela época, onde a média de altura era de 1,46 m. O gigante romano. Por mais que se possa parecer uma lenda antiga, em Roma foi encontrado pela primeira vez uma ossada completa de uma pessoa que sofria com gigantismo na história. Os ossos eram pertencentes a um homem que media 202 centímetros de altura, o que para aquela época era algo inimaginável, uma vez que a média das alturas dos homens romanos era de 1,67 m. Para você ter uma ideia comparativa, o ser humano mais alto que habitou a Terra em todo o registro histórico humano tinha 2,51 m, apenas 50 centímetros maior do que o gigante romano. O que faz esse achado ser realmente impressionante é a sua raridade. Isso porque atualmente existem cerca de apenas 3 pessoas com gigantismo a cada 1 milhão de pessoas pelo mundo, valor que deveria ser ainda menor no auge do Império Romano. O gigantismo é uma doença que afeta a criança desde o seu nascimento, fazendo com que o seu cérebro tenha dificuldades em regular a liberação de hormônio do crescimento, o que resulta em alguém que nunca para de crescer e faz isso numa velocidade
densidade muito maior do que a normalmente esperada por uma pessoa saudável. Desse modo, por mais que anteriormente alguns ossos de supostas pessoas que tinham gigantismo já foram encontrados em mais de uma ocasião, no entanto, a ossada romana foi a primeira completa e que pôde ser comprovada com certeza, mostrando que os humanos gigantes sempre fizeram parte de nossa história. O gigante de Castelnau. O gigante de Castelnau fez referência ao achado feito por um arqueólogo que encontrou 3 ossos de um humano definitivamente fora de série. Os ossos são um húmero, uma tíbia e um fêmur, que foram encontrados por George Vaches de Lapouge em 1890. De acordo com Lapouge, os ossos podem ter pertencido ao ramo da espécie humana mais gigantesca que existiu. Segundo os dados de sua pesquisa, os ossos datam da época neolítica e calcula-se a partir dos ossos encontrados que a pessoa possuía mais de 3,50 metros de altura. Em uma entrevista, Lapouge diz imaginar que é necessário dizer que os ossos possuem um tamanho fora do normal para um humano, ao mesmo tempo em que eles são definitivamente ossos humanos. No entanto, Lapouge começou a perder credibilidade uma vez que ele quis defender a tese de que os ossos provavelmente é uma série inteiramente única de humanos, o que foi desmentido por uma série de estudos realizados pela Universidade de Montpellier, que mostrou que, na realidade, os ossos pertenciam a um ser humano que provavelmente sofria gigantismo. No máximo, ele seria o ser humano mais alto que já existiu, mas ainda seria um humano como todos nós. O crânio gigante. Você pode já até ter visto essa imagem de uma caixa craniana realmente gigantesca, podendo medir facilmente mais do que 10 metros de diâmetro. Na foto temos uma escavadeira amarela ao lado, que fica praticamente do mesmo tamanho do crânio. Essa imagem havia sido supostamente tirada em um sítio arqueológico particular. Voltaremos nesse detalhe depois, em que a ossada de um ser humano extremamente gigante foi encontrada. A imagem foi divulgada pela internet e não demorou muito para que ela viralizasse. No entanto, ao ganhar mais visibilidade, o caso passou a ser realmente investigado para que seja confirmada sua veracidade, uma vez que uma descoberta dessas, sem dúvida, iria afetar todo o destino da história humana como a conhecemos, e foi aí que as pessoas ficaram realmente fora de si. Isso porque, como foi encontrado em propriedade particular, a equipe insistiu que fossem contratados pesquisadores particulares para testar a veracidade do corpo encontrado, o que levantou diversas suspeitas para a comunidade científica. No entanto, o maior absurdo foi o fato do local ter sido aberto como um ponto turístico que começou a atrair bastante pessoas, mostrando intenções lucrativas com o achado. No final das contas, foi descoberto que o caso não passava de uma mentira para que alguém pudesse faturar alguns trocados. Em fato, gigantes humanos jamais seriam capazes de ter um tamanho como esse, uma vez que isso iria diretamente contra as leis da física que ditam que a massa aumenta exponencialmente com o tamanho. Desse modo, um ser humano desta altura jamais seria capaz de suportar o próprio peso e teria que ter um corpo bem diferente para realizar algo do tipo. Mas e aí? Qual desses achados mais te impressionou? Comente aí embaixo para a gente ver. Estamos curiosos para saber. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se for novo por aqui e ativar o sininho das notificações. Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima.